Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário feito em casa. Você já teve curiosidade em conhecer mais sobre a verdadeira história dos casarões de Fortaleza? E se for do interior do Ceará? Pois é, de forma lúdica e cheia de aprendizado, a professora e escritora Amália Simonetti resolveu contar a história dessas casas através de 2 projetos. Ela conversou com a jornalista Soraya Santos sobre esse e outros assuntos. Então, Mônica, hoje a gente conversa com a escritora e professora Amália Simonetti, que vai, explicar um pouquinho para a gente como é que surgiram esses projetos durante a pandemia. Um deles é os Cirandas de História, Casa da Minha Infância, e o outro é o seriado Histórias de Casarões. Pode começar aí, Amália, falando um pouquinho sobre esses projetos. A gente agradece a sua participação aqui no Papo Literário. Que prazer estar aqui com você, Soraya, com você, Mônica, mesmo à distância. É um prazer estar aqui no Papo Literário novamente. O Papo Literário me inspira a escrever sempre mais, mais e mais. A Ciranda de Histórias, Casa da Minha Infância, surgiu nessa época, nessa quarentena, onde eu comecei a rever as fotografias, pensar na minha história, na minha infância. Aí, vendo a fotografia da casa onde eu nasci, na cidade de Açu, no Rio Grande do Norte, eu pensei, vou escrever uma história da casa onde eu nasci. Escrevi, postei no Instagram e no Facebook. Uma amiga, Fabiana Steff, ligou para mim e disse que ficou muito emocionada e que lembrou da casa dela, onde ela nasceu, onde ela passou a infância. E eu disse, escreve, Fabiana, escreve. E agora eu tive uma ideia, vamos fazer uma ciranda, eu vou fazer um convite para que as pessoas escrevam histórias das casas, da infância, onde essa memória vem de forma muito gratificante, eu acho, de saudades, de alegrias, às vezes de tristezas. E essa semana eu postei a 30ª história. Muita gente escreveu história. Não só histórias aqui do Ceará, histórias de uma casa lá do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte. Pessoas da minha família, meus tios, primos escreveram, meus irmãos escreveram, amigos, professores, um monte de professores aqui do Ceará, da escola Espaço Vida também. E foi muito bom. Inclusive, nós fizemos uma live falando sobre esse projeto e foi muito boa, muito bom a receptividade, né? As memórias, a importância de se escrever e de se relembrar. É terapêutico até. Né? Inclusive, na live estava presente a psicóloga Elisete, que escreveu também a história da casa dela. Estava presente o Leonardo Aguiar, que é um recreador, um educador físico, um empresário do Parque Bambolim. O Daniel Dias, que é ilustrador das minhas histórias, na grande maioria. E foi muito bom a gente falar das nossas histórias. Estava presente também a Fabiana, com quem eu comecei a ideia, começamos juntas, convidei, ela aceitou, foi a primeira pessoa que começou a ciranda. E o Wagner, um escritor, professor lá do Cariri. Então, foi muito bom a gente estar juntos, falar desse projeto e ver que ele deu certo. Já tem uma para eu postar, a 31ª. Olha aí, já vem novidades. Já vem novidade. Já pode acessar a tua página no Facebook e já acompanhar no Instagram. Também no Instagram. Começou em abril. Em abril, aí foi... De todos esses abril, maio, junho e julho. Olha aí. Bacana. E como é que daí surgiu esse outro seriado?
Pensando na casa da minha infância, que era um casarão, eu pensei num sobrado que tinha vizinho à minha casa, lá na Rua Sul, e pensei aquela imagem que a gente tem quando é criança, de achar as casas enormes, casarões. E naquela época, eu nasci em 1956, né? As casas tinham aquela arquitetura de sobrados, de casarões. E, em especial, me inspirei no casarão de Água Verde, lá de Guaiúba, aqui no Ceará. É um casarão muito conhecido. Todas as vezes, quando eu ia para Guaramiranga, ou quando eu vou para Guaramiranga, eu gosto de passar nesse casarão, já filmei, já postei. E esse casarão me inspirava, né? Quando eu fui pesquisar sobre esse casarão, aí eu vi que ele tinha uma história e que é conhecido como um casarão mal-assombrado. E aí foi que me inspirou para eu, eita, né? E eu comecei a brincar, dizendo que eu via uma menina na janela e que eu estava naquele casarão, era uma escritora, uma menina escritora criando história, né? Uhum. E foi aí que eu comecei, vou escrever um seriado. Aí as histórias são minhas, já escrevi 9 histórias de casarão. Eu posso falar o nome das que eu já escrevi? Pois eu vou mostrar aqui para ler aqui para vocês. História de casarão. Casarão da menina da janela, né, que foi essa primeira ideia, que eu já postei também no Facebook e Instagram. Casarão do Quintal dos Livros, que era uma homenagem até a Monteiro Lobato, que é inspirado no casarão também, onde eu nasci, que tinha um quarto de livros, uma casa de livros lá no quintal. Casarão da Água Verde, que aí chega mais perto da história, que esse eu terminei hoje a história, vou postar, né? E vocês vão descobrir por que ele é mal-assombrado. Será que é mal-assombrado? Né? Você vai gostar dessa versão, depois te mando, vou publicar. Então, o que é que acontece? O que é que acontece no casarão lá de Água Verde, de Guaiúba, e que as pessoas acham mal-assombrado? Então, essa menina, super curiosa, foi lá ver e descobriu. Aguarde. Se você quiser, eu posso até ler um pouquinho da história que eu terminei hoje. E vou postar essa semana. Tem o casarão da Calçada Alta, que é um casarão que também representa a minha infância, também na rua onde eu nasci, na rua da casa onde eu nasci, e que eu brincava muito nessa calçada alta, só que agora eu escrevo de forma mais de casarões. Tem o casarão do Ferreiro da Estrada do Rio, né? É bem legal essa história, já comecei. Casarão do Alguidar, que era o sobrado, que eu me lembro de uma senhora que sempre lavava roupa no alguidar. E aí eu fui imaginando histórias. Casarão de Manhica, que é o casarão também onde eu nasci, casarão da minha bisavó. Legal. E casarão da Oiticica, que é outra casa também, e o casarão Stum. Aqui em Fortaleza, tem um casarão que me inspira, aquele da João Pessoa, que é um casarão bem antigo, né? Que foi feito por portugueses, né? Pronto! Eu não esqueço aquele casarão, eu chamava já de meu casarão Tum, meu castelo Tum. Tem outro casarão lá na praça do Colégio Militar, que tem o Colégio Militar, lá em Jacarecanga, no bairro de Jacarecanga. Sim. Que tem uma praça do Liceu, a Praça do Liceu, né? A Praça do Colégio do Liceu. Do Colégio do Liceu. Então, tem vários casarões. Todos iguais, né? Então, ali naquela rua, naquela avenida também, que tem o Centro Fashion, eu presto atenção demais aos casarões, né? Então, assim, casarões lá do Monte Castelo, que eu passo, tem até minha lagoa, que eu chamo,
ali atrás do Parque da Sargento Hermínio. Então, eu fico imaginando essas histórias de casarões. Então, as minhas inspirações foi os casarões lá da minha cidade, Açu, o casarão de Água Verde em especial e os casarões aqui antigos da cidade de Fortaleza. Estão gostando da entrevista? Pois é, ela não termina agora não. Ela continua no próximo programa, quando a professora Amália Simonetti vai falar de outros projetos que surgiram durante a pandemia. E agora, após o intervalo, você assiste ao lançamento virtual de Nicolas a Lanterna. Tem também Clipoema, concursos literários e os 123 anos da Academia Brasileira de Letras. Não sai daí! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.